Então, a gente está nessa fase da vida, eu chamo essa fase de segunda metade da vida, que é uma fase que a gente tem outras propostas para viver, né? E que a gente pode estar mais leve. Só que nessa fase o dinheiro faz parte da vida da gente. A gente sabe que a nossa vida é finita, só que a gente é convidado a ser mais pleno, né? A viver plenamente, né? E o dinheiro, nós temos uma opção de coisas que a gente precisa cuidar, mas o dinheiro faz parte disso. E aí, às vezes, vem essas historinhas desse meme aí. Ah, eu vou viajar de qualquer jeito, eu não sei até quando eu vou viver, né? E assim, não está certo nem está errado. Gente, a gente, quando trabalha com dinheiro aqui, nós somos muito diversos. Quem tem mais de 50 anos tem muito diverso. E o jeito de lidar com o dinheiro também são aprendizados feitos ao longo da vida. Então, assim, não tem certo e não tem errado. Mas existem reflexões para serem colocadas que podem ajudar. Então, eu fiz essa provocação do meme por conta disso. Né, Paulo? É isso aí, Davi. E até em cima do que o meu querido Paulo Ludo falou, né, abri um exemplo aqui, né, que ele já viveu uma situação dessas, né, de um certo desequilíbrio aí nas contas e tudo. E aí traz uma reflexão para mim para os momentos de vida, né? Talvez muitos de nós já tenhamos feito os sacrifícios na vida, né, para ter algum conforto maior nesse momento que a gente está passando da segunda metade. Então, talvez seja um momento, Davi, aí vou levar a provocação para o grupo, né, da gente gastar um pouquinho com a gente, né, se permitir algumas coisas, né, mas talvez levando em conta e tendo a consciência de que a gente tem que ter alguns limites também, né? A gente tem que fazer um planejamento para que esses gastos não causem algum tipo de transtorno para a gente lá na frente. Porque também o tempo está ao nosso lado na hora de gastar, mas também na hora de recompor, né, o nosso patrimônio, a gente também tem um tempo mais curto. Então, isso é uma reflexão que eu trago para vocês. Isso. Então, vamos botar essa primeira questão, Paulo. Essa questão que está na hora de usufruir, mas a gente também tem necessidades, também tem outras coisas que a gente precisa cuidar, e às vezes o dinheiro não está tão assim, está curto. Então, assim, o que vocês acham disso? Quem quer opinar sobre isso? Você falou a palavra sacrifício. Eu não gosto da palavra sacrifício. Ela é muito usada pelos educadores financeiros tradicionais. Eu não gosto, porque a vida não pode ser sacrifício, ainda mais com a gente está vivendo. Disciplina talvez seja uma palavra melhor, porque a gente pode ter um objetivo e pode querer alcançar esse objetivo em qualquer momento da vida. Eu queria abrir um pouco, porque eu acho que a gente precisa falar mais de dinheiro, porque dinheiro tem a ver com a vida da gente, né? Alguém quer falar? Levanta a mãozinha aí, ou aqui pode ser no reação. Deixa. Alguém quer falar? A Miriam levantou a mão. A Miriam. Ô, Miriam. Oi, eu quero. Assim, eu concordo com vocês, porque eu não trabalho mais, já aposentei há alguns anos, meu marido ainda trabalha. E ele é contabilista, ele é da área de vocês. Então, ele pensa muito em investimento e tal, mas eu falo, outro dia eu com um carro mais de 10 anos, dando problema, gastando dinheiro, eu falei, peraí, está trabalhando há 50 anos, né? Ah, mas carro que eu gosto está muito caro. Falei, você pode se dar esse carro, porque o que tem agora só está dando prejuízo, então é melhor trocar que você vai ganhar mais dinheiro. E assim, eu acho que sim, você tem que se dar alguns luxos, né? Tudo bem, a gente economiza no possível. Não, a gente teve pandemia aí, não dá para viajar, então deu para economizar um pouco mais. Falei, mas a gente precisa ver essas questões, né, de necessidades que podem ser luxos, né? Porque um carro é um luxo e não, né? Porque a gente precisa dele, ainda mais na nossa idade. Mas a gente tem que pensar comedido mesmo, ó, vamos comprar um carro, não aquele que eu queria mesmo, que custa, sei lá, 200 mil. Vamos comprar um de 100, né? Que a gente não entre em dívida, que a gente consiga trocar o que tem e dar um dinheiro que já está guardado, porque entrar em dívida, eu acho, a essas alturas, é complicado, né? Mesmo ele trabalhando, a gente nunca sabe até quando, porque ele já aposentou e continua bancário.
mas é uma coisa que não tem validade, né? Então, eu penso assim. Legal, Miriam. Vamos Pensar. aproveitar um pouquinho. Obrigado. Pensar um pouquinho. Ontem eu estava ouvindo uma piada. Não posso. Uma piada de português vale, não vale? Não tem problema, não, né? Eu sou filha de português, pode falar. Eu também, eu tenho família. Descendente da família. Contaram aqui que o português começou a correr atrás do ônibus, né? Correu, o ônibus chegou lá no final, ele correu não sei quantos quilômetros. Aí chegou para a patroa dele e falou assim, viu? Economizei lá R$ 5. Não peguei o ônibus e corri atrás do ônibus. Aí ela chegou para ele e falou assim, pô, então você podia ter corrido atrás do táxi e não do ônibus, você ia economizar muito mais. Também nós não estamos falando desse tipo de economia, né, gente? Nós não estamos falando disso. Né? E aí gastou o sapato, né? Economizou 5 e vai ter que comprar um sapato de 100. É disso que a gente tem que... essa questão do dinheiro, né? Ficar preso ao dinheiro, né? É lógico, isso aí me lembra que a gente... Só que a gente já começa a não dar mais conta de algumas atividades braçais, o serviço de casa, por causa da idade que vai chegando, né? Mas essas atividades de cuidar, né, de coisas da gente, cuidar da casa, elas não são muito valorizadas externamente, mas elas nos ajudam, elas têm um valor muito grande. Primeiro, o prazer que a gente pode colocar ao fazer isso, e segundo, porque elas podem representar uma economia também, né? Quanto é uma pessoa que você vai pagar para cuidar de alguma coisa na sua casa. Então, assim, tudo isso precisa ser equilibrado e valorizado, e uma palavra que eu já ia puxando, celebrado. Eu acho que nós estamos na fase da vida que nós temos que celebrar cada coisa que a gente faça, tá? Cada coisa que a gente faça, a gente precisa celebrar. Eu vou sair com os amigos, vai. Ninguém aqui, nem eu e o Paulo vão falar para vocês economizem no cafezinho, não. Porque se a gente falar para economizar no cafezinho, é a vida, como é que vai? Mas é bom saber onde você está gastando, para quê? Para você, se você quiser fazer uma viagem, de repente vai precisar segurar um pouquinho em alguns lugares, né? Então, assim, vamos continuar abrindo essa conversa aí, fiquem à vontade. Eu trago uma provocação também, até em cima do pouco que a Miriam falou, sabe? Ela falou aí de carro, né, de veículo, de trocar de carro. Né? Hoje em dia, o cenário, né, tem uma indicação aí, tem pessoas fazendo isso, que de vez de estarem comprando um carro, estão alugando um carro por um prazo maior, né? E fazendo as contas, você acaba chegando numa conta de chegada interessante, né? Porque você, por exemplo, eu tenho um carro bem simples, e quando eu preciso viajar com a minha família, eu alugo um maior. Eu tenho um amigo meu que vendeu o carro e alugou o carro, porque ele gosta de carros mais modernos e não quer também esquentar muito a cabeça com manutenção e tudo. Se der algum problema, a locadora se encarrega de substituir o carro. Tem lá seu custo, mas são coisas que a gente tem que estar pensando também na hora de tomar as decisões. Né? Esse tipo de informação é importante a gente pensar fora da caixinha. Legal isso. Alguém quer estar falando aí? Está super aberto, tá, gente? Posso falar um pouquinho, Davi? Marcelo, vai você, Marcelo, depois a Fátima. Rapidinho, é muito interessante o que o Paulo falou aí. Eu fico pensando nisso, que a gente tem uma origem, assim, até a gente que veio da origem mais simples e conseguiu uma situação um pouco melhor na vida, de ser muito patrimonialista, né? Então, assim, aí eu quero ter meu carro, quero ter meu apartamento. Hoje, por exemplo, eu tenho um apartamento que eu moro com a minha família e tenho meu carro. Até que ponto é mais interessante eu vender meu apartamento, alugar um e aplicar esse dinheiro, entendeu, Paulo? Eu tenho muita dúvida com relação a isso. O que você acha? E outra coisa também, não sei o que vocês pensam. Eu estou começando a fazer isso agora, para não gastar muito no cartão, você limitar. Por exemplo, eu posso gastar, sei lá, R$2.000 por mês com o cartão. Chegou nesse ponto,
eu já deixo a compra por outro mês. Vocês acham que isso vale a pena? Paulo, eu posso responder uma? Você, Paulo? Oi, pode ir, Davi, pode ir. Eu vou falar do carro, você responde a do imóvel, que eu sei que você gosta de falar dessa do imóvel. Beleza. Tá? Ó, então, o Marcelo, é legal a gente conversar, e por isso é o nosso incentivo que se converse, e minha internet deve estar ruim. Está indo? Está indo? Estabilizou, tá legal. É por isso que a gente incentiva a conversar sobre dinheiro. Quando a gente fala de conversar sobre dinheiro, não é para a gente sentar com as pessoas e falarem o quanto você ganha, o quanto que você comprou. Não é isso. É para você trocar essas ideias, né? Então, você trocando essas ideias, você pode abrir seus horizontes. Marcelo coloca uma questão aí interessante do limite do cartão. Cada um de nós somos diferentes, né? Então, assim, é uma maneira inteligente, razoável, de você... porque tem necessidades e tem desejos. Necessidade é aquilo que você não consegue abrir mão porque é a comida, né? As coisas essenciais. E desejos é infinito, se você pensar. Se você bobear, é tudo, né? E a gente é bombardeado o tempo todo com esse consumo. Então, é uma maneira de você dar um limite nas suas coisas. E, de repente, no mês que vem, você até imaginar, caramba, eu não precisava daquilo. Eu acho uma maneira inteligente, né? Legal isso. Mas sempre amarrado, o Marcelo, se puder, ter um objetivo também. Qual o seu objetivo? Eu sei que você gosta de gastronomia. Então, assim, é investir nisso, é fazer uma viagem. É sempre legal ter um objetivo, porque guardar o dinheiro só por guardar parece que não faz muito sentido. Quando você tem um objetivo e coloca esse, disciplina, que é no cartão, né? Aí pode ser bem legal essa combinação. Paulo, eu deixo para você falar aí dos imóveis. O mercado imobiliário, né, gente, ele tem uma característica de ser resiliente frente às crises, né? O que eu estou dizendo com isso? Você tem um imóvel. Vamos pensar na crise, né? Nessa crise que a gente atravessou da pandemia. A pandemia afetou o mercado imobiliário de alguma forma, né? De uma forma até importante. Muita gente estava com um apartamento, vivendo num apartamento alugado, teve uma queda de renda, e teve que renegociar, teve que se mudar, teve que se reinventar no meio dessa crise. Agora, do lado do proprietário, né, também houve uma questão aí, né, que afetou o mercado. Os imóveis perderam valor nos últimos anos, principalmente por conta também da elevação de juros, que também afeta esse mercado, porque o financiamento fica muito caro, aí tem menos gente procurando apartamento, então a tendência dos preços é caírem, né? Mas, apesar dessas oscilações, ele é mais resistente, Marcelo, e isso é uma reflexão importante para a gente ter, para a gente fazer, é que ele também é uma boa reserva de valor, né? Principalmente se você pensa também, né, em deixar algum tipo de legado patrimonial para os seus filhos, é um ponto a ser analisado, né? Mas, do outro lado, o bom é que a gente possa se planejar, né, e fazer realmente as contas. Poxa, será que vale a pena eu me desfazer de um imóvel? Às vezes, o imóvel a gente tem, né, Davi, muita coisa de valor sentimental. O apartamento que eu criei meus filhos, né, tem muita coisa que a gente está envolvida no imóvel. Talvez até por conta desse patrimonialismo que eu já ouvi dizerem que é a herança lusitana, né? O português ele é patrimonialista e tal, e a gente tem essa herança cultural que está se refletindo na nossa vida. Então, o que eu diria para o Marcelo que é melhor? Primeiro, ele fazer essas reflexões, né, dos objetivos que ele vai ter. Ele fala, não, eu não preciso desse imóvel, agora eu quero realmente... um amigo meu fez, ele fez e foi morar na praia. Ele queria morar na praia e entendeu que valia a pena ele se desfazer do imóvel dele e alugar um outro na praia. É um desejo, uma necessidade que ele fez, um ato consciente e que ele levou todas as grandes
questões em conta de tomar decisão, que é outra coisa importante para se fazer, né, gente? Tomar decisão que envolve recurso, envolve patrimônio, que você possa tomar essa decisão pesando todos os ingredientes na balança. Oi, Davi. Paulo, vamos passar para a Marfida, mas, de novo, antes de passar para ela, são coisas muito individuais, por isso que é uma boa reflexão, procure alguém especializado para estar conversando especificamente sobre isso. Não posso dizer que isso é bom ou ruim, né? Eu já fomos procurados por pessoas de mais de 80 anos, até 90 anos, querendo vender seus imóveis, e aparentemente era uma boa ideia, né? Vendia o imóvel e vivia com aquele recurso, mas pegava a questão emocional, o apego, né, daquele imóvel, pegava tanto que a pessoa não vendeu. Então, assim, nos Estados Unidos tem um instrumento que não chegou no Brasil, que é a hipoteca reversa. Você fazer a hipoteca de imóveis, do seu imóvel, e você vai usar o recurso dessa hipoteca e vai viver com ela. Até você calcula quantos anos você tem de vida e vai viver com ela. Então, assim, é muito relativo. Para muita gente é segurança, é a conquista que teve. Então, assim, é bom conversar um por um a um, né, para ver. Marfida, você queria falar, desculpa. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, a Miriam comentou sobre trabalhou X períodos, aposentado e etc. Então, o aposentado hoje, ele tem aquele determinado valor e ele até pode ter um outro emprego, um trabalho, um projeto, mas esses outros, eles não são muito garantidos. Então, não adianta você contar com aquele dinheiro que ainda não tem. O limite que o Marcelo falou do cartão de crédito é extremamente importante, porque eu tenho até vamos supor, eu sou aposentada e tenho várias atividades profissionais remuneradas, eu ganho X, mas eu não posso comprometer todo o meu valor. Se eu comprometer todo o meu valor e eu perco de imediato essas atividades, eu não vou ter remuneração e não vou conseguir pagar isso. Então, o que acontece? E o cartão de crédito é um dos maiores valores que a gente paga, o maior juro, né? Outro detalhe que alguém mencionou sobre vender o imóvel para morar de aluguel ou fazer de uma outra forma, como você mesmo disse, Davi, o Brasil não te dá toda essa segurança. Uma amiga recentemente falou, eu vou vender meu apartamento, isso na pandemia, metade de pandemia, vamos dizer assim, eu vou vender e vou comprar um outro menor porque eu não estou conseguindo emprego, etc., pagar. Eu falei, você vai morar aonde? Você vai comprar você quer um menor que o seu? Você vai mudar o teu estilo de vida? Ah, não, eu não quero sair nem do meu bairro e nem do estilo. Eu falei, então não vai funcionar desse jeito, não é assim. Né? Você está trocando 6 por quê? Por 3. Você não vai querer trocar 6 por 3. E o detalhe, eu acho que todo mundo na vida acabou passando, se não todo mundo, pelo menos uma grande parte da população, um perrengue financeiro, onde você não tinha esse valor, você teve que pegar um empréstimo, você teve que pedir emprestado, você vai para o bendito, né, consignado, onde se você não analisa, ele te come todo o teu valor de aposentadoria, que não vale a pena. Então, tem que refletir. Aí o banco fica te ligando. Eu tenho uma taxa menor, eu tenho uma brecha de consignado, não pode entrar R$5 na conta no dia da aposentadoria, que todos os bancos te ligam oferecendo alguma coisa. Banco que você nem ouviu falar na vida, ou banco que você nunca teria uma conta normal. Então, a gente precisa realmente parar, pensar, porque é preocupante. Aonde você vai tirar o dinheiro? Como é que você vai sobreviver? Alimento hoje é o maior, alimento e despesas básicas, né? Água, luz, gás, telefone. Então, como eu já passei, então eu queria dar o depoimento aqui. Mas hoje, graças a Deus, estou extremamente controlada. Bem legal o que você está trazendo, Marfida. Acho que a gente, na segunda metade da vida, nós, sêniors, eu chamo de sênior, a gente sabe que a gente pode ter uma queda cognitiva, né, principalmente a partir de 75, 80 anos. Nós, aí, nesse caso, vamos precisar de cuidados, né, vamos precisar de mais recursos. E
Mas, no fundo, eu fico assim, bem preocupado, bem assim, incomodado quando eu vejo pessoas que não passaram por isso, mas que perderam a autonomia por conta de que não tem dinheiro. A pessoa está ali com 80 e poucos anos, plenamente, cheio de saúde, e perdeu a autonomia porque não tem dinheiro. Então, assim, os educadores financeiros trabalham muito com a lógica, que a primeira fase da vida você vai fazendo a sua reserva, depois usufruir dessa reserva na outra fase da vida. Só que a coisa não está mais assim. A coisa não é mais desse jeito. Eu estou travando, né? Acho que eu estou travando. Então, assim, só para terminar, eu acho que, mesmo sabendo que está na hora de usufruir da vida, usufruir a vida, eu acho que esse é o estado de espírito que a gente precisa ter. Eu acho que está na hora da gente também ter disciplina e guardar alguma coisa. Sempre é importante guardar alguma coisa. E tem vários tipos de guarda, não vou entrar nisso agora, para dar mais espaço para todos opinarem aí. Ok? O Francisco, acho que tinha levantado a mão. Também. Tinha levantado. Mas não sei, deixa ela. Pode falar. Oi. Travou? Travou? Não, pode falar, Francisco. Ah, não, pensei que estava travado. Não, quero falar um pouco sobre essa questão também da reserva, ou a gente trabalhar aquilo que o Davi usava, aquela palavra sacrifício que eu também não gosto, de jeito nenhum, né? Eu fui uma pessoa que fui educada, né, que a gente sempre trabalhar durante toda a vida para depois usufruir. Muito bem, seguir o estilo, né, do modelo da família, né? Daquilo que os pais ensinaram. Agora, só que quando me aposentei, realmente eu fui lá e consegui comprar um sítio, a esposa compramos um sítio, né? Tudo bem, bonito, fomos lá morar ali. Quem disse que eu queria aquilo? Eu não sabia. Eu fui ensinado para trabalhar, não para viver um bem-estar. Agora eu estou me debatendo com isso. O que realmente eu quero? Eu estou num outro patamar. Quando é que ele diz, eu tenho que trabalhar para economizar, para depois usufruir? Não, eu acho que não. A gente tem que ir usufruindo junto, porque senão está aí. O que realmente eu quero fazer com a minha vida? Agora eu tenho que começar a decidir, saber o que realmente eu quero usufruir, né? E o que eu quero realmente fazer. Eu não aprendi isso, né? Eu aprendi foi economizar. Eu aprendi a fazer isso. Esse é um outro momento. E é tão complicado que a gente acha que é simples, né? E a gente até adoece por causa disso, né? E a gente adoece e com doenças complicadas. Agora eu estou administrando, né? Tentando ver para onde que eu vou ir e o que eu quero de agora em diante. O que realmente eu gosto. Que bem-estar que eu quero para a minha vida, né? E eu também tenho várias dúvidas. Se eu tenho uma pequena reserva, onde eu aplico? Eu não sei onde é que aplicar. Eu não fui educado para aplicar isso. Eu fui educado para trabalhar só para economizar. Vou para lá para fazer isso. Só queria fazer esse comentário. Né? Muito bom, Francisco. A Fátima queria falar aquela vez? Eu tenho uma dúvida, Davi. Por exemplo, a gente tem um valor X. A gente quer comprar alguma coisa no valor X. E a gente tem esse valor, mas a gente quer parcelar em 3 vezes, mesmo a gente tendo esse valor total. É vantajoso também? Legal. Então, Paulo quer responder, Paulo? Oi, Fátima, tudo bem? Vou te dar uma... assim, quando a gente fala em separar, em dividir em 3 vezes, né? Primeira pergunta é, com juros ou sem juros? Normalmente, né, esse parcelamento em 3 vezes, eles dizem que é sem juros. Só que, na verdade, né, no preço, sempre está embutido uma parcela que é um juro que a gente não enxerga, mas que já está naquele preço. Então, o que é aconselhável é sempre que você tem um recurso, primeiro ter a disciplina e não abrir mão desses recursos, tá? Se você for parcelar. E tentar, no pagamento à vista, conseguir algum tipo de benefício, de um desconto,
né? Às vezes é um produto que pode ter uma categoria um pouquinho melhor. Aí você fala, não, me dá esse outro aqui pelo mesmo preço, eu te pago à vista, ou buscar um desconto. É sempre importante fazer isso. Aí, se você opta por ter o desconto, por fazer o parcelamento e já tem os recursos, você vai ter que ter a disciplina de reservar esses recursos e não gastá-los, né? Investir em qualquer modalidade financeira para ter uma rendazinha aí durante esses 3 meses. Mas é importante você preservar esse valor, porque se você tirar ele para outro, por exemplo, se for um parcelamento no cartão, né, em 3 vezes, você tem lá o recurso, aí você parcelou em 3 vezes. Esse recurso que você tinha, você só vai usar ele, uma parte dele na primeira vez. Então, esses 2/3 você tem que reservar. Né? Então, Para depois você ter sempre a capacidade de pagamento. Entendi. É isso aí. Mas busca um descontinho que às vezes consegue. Às vezes é muita coisa eletrônica que não dá para pedir, mas às vezes num contato com o vendedor, né, você consegue um benefício aí por estar pagando à vista. Porque eu pensei que fosse mais vantajoso a gente tendo o valor total e parcelando. Não, seria vantajoso. Eu não estou dizendo, você tem que tomar cuidado, né? Em reservar os recursos para fazer frente ao pagamento parcelado, né? E se puder aplicar esse recurso, melhor ainda, que você vai ter uma renda, ou negociar com o vendedor um pequeno desconto e pagar à vista. Entendeu? Também é uma... Paulo, dá uma dica aqui, não trouxemos, né? Mas se vocês entrarem lá no Banco Central, tem um aplicativo que é uma calculadora do cidadão. Muito simples, muito simples. Ele faz essa conta do dinheiro no tempo, como você vai emprestar, quando você vai aplicar, e é autoexplicativo. Eu acho que daí qualquer dúvida que tiver lá, procura a gente, que a gente te dá os caminhos. Então, fazer essa conta, primeiro é a característica pessoal de cada um. De novo, nós somos diferentes. Cada um de nós somos diferentes. E segundo, o cálculo. É bom calcular. Você saber se vale a pena, que às vezes até calcula e você vê, caramba, vale a pena ou não vale a pena, mas emocionalmente você esquece o que você calculou e toma outra decisão, que na vida a coisa acaba acontecendo desse jeito, tá? Então, assim, procura lá essa calculadora que vale a pena verificar isso. Abrindo mais um pouquinho aí. Confirmando o nome, Davi, é calculadora do cidadão? Calculadora do cidadão. Tá. Você pode entrar, botar esse nome você vai achar. Banco Central. Ok, obrigada. Muito simples e muito prática. Qualquer dia a gente até pode trazer ela aqui e fazer algumas simulações com vocês. Eu vou falar, a pessoa, no outro dia a gente está falando com um grupo de turismo, né? Vale a pena a gente financiar para viajar? Bom, faz a conta. Você quer viajar nessa idade, né? Mas calma, né? Vai pagar lá em 12 vezes, tem companhia aí que dá 36 vezes. Faz a conta direitinho, né? Poxa, não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade. Isso entra, nessa idade da gente entra. Eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade. Isso é um fator de decisão muito legal. Mas você tem que avaliar quanto é o seu rendimento, os seus benefícios, porque voltar da viagem, ficar olhando as fotos e ficar endividado, vai perder a graça aquelas fotos da viagem que você fez. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado nisso aí, né? Mas é de cada um. Vamos mais? Alguém quer? Miriam. Miriam. Eu fico um pouco preocupada com as nossas gerações baby boomers. A gente foi educado mesmo, como falou Francisco, para trabalhar, juntar dinheiro, ter uma casa própria, que era uma segurança total para a gente, tal. Comprar um carro, se possível, casar na praia, era isso. Hoje eu vejo pelos meus filhos, por exemplo, eles não querem casa própria. Tem vários amigos da minha filha, é que a minha filha tem um apartamento, mas ela ainda segue um pouco os pais, mas os amigos dela fazem assim, vende um apartamento e vai morar de Airbnb.
e aí trabalham de qualquer parte do mundo, o que é muito legal, né? Se a gente for ver, né? Você trabalha hoje aqui, amanhã na praia, depois nos Estados Unidos, no Canadá, onde você quiser. E eu penso, mas tá, eles não se programam. A maioria hoje trabalha PJ, eles nem têm, assim, não pagam aposentadoria, não confiam no sistema previdenciário, acham que nunca vão se aposentar. E aí, quando chegar lá na frente, como é que faz? Sem casa, né? Sem nenhum recurso, porque aí se você vai envelhecendo, vai parando de trabalhar. Poupança, sim, alguns guardam dinheiro, mas não é a maioria, pelo que eu vejo. Então, eu não sei, mudou tanto a forma de pensar dos jovens, né, que realmente não vai ser um problema meu, porque eu não vou estar aqui, mas eu fico pensando como é que esses jovens vão fazer lá na frente, se eles não têm um imóvel, se eles não têm uma previdência privada, já que eles não confiam na previdência pública, a gente não sabe mesmo, deve ser complicado, né? O que vocês acham? Eles vivem no presente, né? Exatamente. Vamos deixar o pessoal responder, depois só hoje. Faz os nossos comentários, que também é um assunto bem polêmico, né? Esse dá muita polêmica. A Suane já falou que vive no presente. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, os jovens vivem no presente. Os jovens. Uhum. Eu não, eu sempre fui uma pessoa bem conservada, sempre fiz minhas economias, eu tenho em São Paulo um imóvel que eu tenho, assim, desde que eu comecei a trabalhar, já fui pondo dinheiro nesse imóvel que eu tenho até hoje, então eu sou bem segura. E aqui em Toronto, a nossa decisão né, até o que o Marcelo, o que ele está pensando em fazer, nós aqui já decidimos, né, para parar totalmente de trabalhar e não depender da aposentadoria, que infelizmente aqui em Toronto, aqui em Canadá, é a única coisa que, sei lá, eu acho ruim, porque a aposentadoria é muito pouco, não dá para viver só com a aposentadoria, mas também, por outro lado, o governo dá uma ajuda, né? Ninguém aqui fica na rua. Então, a nossa decisão para parar realmente de trabalhar é vender o nosso imóvel, e é isso que a gente está caminhando, de vender o nosso imóvel, alugar um lugar, né? Uma casa, um apartamento pequeno em subúrbio, em algum lugar mais em conta, né? E mais perto da natureza, que o meu marido quer, e é isso que a gente vai fazer, porque para segurar o nosso patrimônio aqui, a gente tem que continuar trabalhando, né? Para manter, né? As despesas, né? A manutenção, o imposto e tudo. Então, teria que continuar trabalhando. Então, por isso que para nós já é ponto pacífico, não. Vamos desfazer e usar o dinheiro. Obrigado. Mas vamos lá. A questão trazida, né? Quem está certo? É o jovem, esse jovem aí que foi dito, ou a nossa cabeça de que fomos educados? Quem está certo e quem está errado nessa história? Não tem muito certo e errado, né? Porque, assim, para a nossa geração, estamos certos. E para deles, eles estão certos. Então... e às vezes mistura, né? Mistura. Alguns jovens eles não querem nem o carro próprio que todo jovem da minha época queria. Eles não querem. A minha filha não quer. Ela usa Uber, aplicativo, ela já planilhou isso várias vezes e é mais vantagem do que ter um carro e pagar seguro, e pagar manutenção. Então, é totalmente diferente da gente, né? Agora, nem todos os jovens são iguais e nem todos os sêniores são iguais. Isso é verdade. Meu filho também, ele foi, porque eu sou de Minas, né? Mas ele foi formando e veio para São Paulo, em 2005. Então, ele tinha que usar carro aqui, porque deslocamento, aquele negócio todo, mas chegou num ponto que ele... E depois, no final,
Aí, com o falecimento da minha mulher, ficou o carro dela lá em Belo Horizonte, né, que era um Honda City. Aí meu filho foi lá em Belo Horizonte, eu ainda morava lá, e ele pegou o carro e trouxe para São Paulo. Mas ele durou pouco com esse Honda, porque o Honda é um carro ótimo, não dá oficina, nunca deu nada, mas o problema vai estacionar e a despesa de combustível, né? Ele bebe bem, né? Um carro beberrão. Então, ele chegou à conclusão, falou, rapaz, vamos vender esse carro, vou ficar andando agora de Uber, eu não aguento mais. Eu fiquei cansado, de mais de 10 anos ele dirigindo aqui em São Paulo, que ele já está desde 2005, né? Então, já está com 17, 18 anos. Então, eu falei, já cansei desse trânsito aqui, eu vou andar de Uber agora. Ele não quer mais saber de carro. Inclusive, tem a vaga dele no prédio dele lá, eu moro num prédio e moro em outro. Então, o dele lá tem a vaga, o dele está alugado. Porque... Aluga a vaga. E os prédios aí nem mais vaga tem, né? Não, agora estão fazendo uns prédios no centro para jovens de um quarto. Não tem garagem, não tem nada. Não tem garagem. Essa questão é muito interessante. Essas coisas misturam muito, não tem certo e errado. Eu, no outro dia, participando de um grupo com pessoas mais novas, e já tem uma turminha com 40 anos que sempre pregou isso tudo, 40, 45, começa a ficar com medo. Alguns já começaram a ficar com medo. Poxa, eu não tenho nenhuma reserva, eu não tenho nada, né? Eu fui tocando a vida desse jeito, que eu gosto, mas como é que é isso daqui a pouco, né? Então, assim, não é simples esse comentário, ainda mais como a Marfida falou, nós moramos no Brasil. É muita insegurança do amanhã, né? Então, assim, e vários filhos desse aí que nós estamos falando estão correndo para o pai ajudar. Vão ter essas vidas todas, não sei se já viram isso. No fundo, quando pega, corre para o pai ajudar. É isso. Mas tem uma transformação em curso, concordo? Tem um modelo de transformação. O trabalho, como nós conhecemos, ele vai ser para pouca gente. Não sei como é que vai ser o mundo assim, né? Então, essa é uma tendência no mundo inteiro, né? Esse trabalho. Fazer reserva para aposentadoria não é só por conta da nossa questão previdenciária, vai ser cada vez mais complexo, né? Vai ser cada vez mais complexo. E o próprio dinheiro, talvez a gente vai ter que reinventar, mas ainda estamos no modelo que esse dinheiro tradicional dá acesso a coisas importantes. Podíamos criar outras moedas, mas ainda é uma figura de ficção, alguns testes pequenos, né? Umas moedas que você pode fazer umas trocas, não é tão significativo. O dinheiro que ainda vale é o dinheiro tradicional. Então, assim, nessa equação, eu sinceramente não sei para onde vai dar tudo isso. Quer falar, Paulo? Eu queria até levar para um outro lado dessa visão também dessa juventude, né, desse pessoal que não é baby boomer, com relação ao conceito de não de ter, mas de usufruir das coisas, né? Eu vivenciei isso na equipe que eu trabalhava, né? A equipe era mais nova que eu, e a turma aqui do Rio fala, não, aí, né? As ideias eram mais ou menos o que a Miriam colocou e o Paulo também. Carro, ninguém tinha carro. Alugava carro para viajar, sabem dirigir. Se precisar, dirige. Mas, se puder, iam de bicicleta elétrica para o trabalho, né? Carro alugado, Uber, táxi, qualquer coisa, menos o carro. Né? E também essa coisa de usufruir a vida. Né? A maioria lá do pessoal já tinha viajado mais que eu, entendeu? O pessoal vou para o Sri Lanka. Eu falei, caramba, vai para o Sri Lanka. Né? Eu ficava até intimidado, né? Mas, assim, uma vontade também, que é uma coisa positiva, né? Talvez eles não tenham levando tanto a coisa do ter, né? Porque a gente foi criado, né? Os exemplos que vieram para a gente foram exemplos de restrição, né? De bens, né? Nossa geração foi pós-guerra, né? E essa geração está usufruindo também do patrimônio que a nossa geração está gerando. Né? Isso aí eu vi outro dia numa reportagem nos Estados Unidos, eles estavam estudando esse fenômeno. Né?
as gerações X, Y e tal, eles geralmente não querem apartamento, porque às vezes eles já têm uma perspectiva de uma herança, né? de alguém que vai deixar para ele. Né? Então, tem esse aspecto também. E tem esse filosófico lindo, né? Que é mais ser, né, do que ter. E filosófico, e eles fazem umas coisas práticas. Vamos ver se isso vai dar certo. Por exemplo, aqui no Rio tem um aplicativo, um grupo que criou, o Tem Açúcar, que tudo que você não tem, você compartilha. Tem açúcar é modo de falar, aquela coisa de ao vizinho. Pedir para o vizinho o açúcar. Uma enceradeira, não sei. Você não precisa comprar uma escada, você não precisa comprar, você compartilha. Né? E essas viagens que você está falando é uma mochilinha, hostel, e vai embora. Uma vida bem simples, que talvez a gente tenha sido educado para só arriscar fazer isso se tivesse segurança, tivesse todo o conforto. E a gente não ia. Né? Talvez tenha sido isso. E eles vão. Não tem, eu vou assim mesmo, vamos ver o que vai dar. É isso. Vamos abrir mais um pouco, Paulo? Estamos aqui com o tempo. Vamos. Um assunto bem interessante. Isso é dinheiro, gente. Isso é dinheiro. Isso é vida. Por isso esse convite da gente conversar, juntar grupos. Grupos. Começa com a família, começa com amigos e vamos conversar. As pessoas não gostam de falar disso que nós estamos falando aqui. Tá? Tem receio de falar. Por isso que é legal a gente poder falar sobre isso. E a gente está conseguindo falar sobre isso com vocês, né? Isso aí é uma vitória também, que talvez não seja tão difícil, né? Talvez a forma de abordar, né? Que talvez seja o grande segredo, né? Mais alguém? Cecília está querendo falar, Cecília? Ou não? Está ali, né? Acho que ela está tentando tirar o mute dela. Conseguiu? Mas está aberto aí. Marli está fechada. Está fechado, Cecília. Desculpe. Vai lá, Cecília. Muito simpático vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu ontem veio uma amiga nossa aqui e eu achei interessante, vocês falaram de vender imóvel, né? E foi o que ela está fazendo. Ela quer um imóvel menor, porque ela disse que os filhos, quando vêm, nem fica quase, então eles vão para um apartamento, um hotel, né? E ela tem uma casa também com rock, pretende vender para não ficar com vários custos, né, de condomínio e tal. E foi morar em Santos, disse que era o sonho dela. Para que não ir já agora? Ficar esperando por quê, né? Na realidade, ela vendeu o imóvel porque ela está pensando no amanhã. Ela e o marido, os filhos casaram, cada um está tomando seu rumo e tal. Então, ela está achando, por que eu vou ter, sei lá, uma casa de 500 mil, 600 mil? Tipo, um exemplo. Se eu posso morar num lugar confortável, pequeno, e aplicar esse dinheiro. E amanhã, quando tiver mais idade e tal, eu vou ter uma segurança financeira, eu vou viajar, ou tiver que ir para um asilo. Tipo, a velhice no Brasil é uma coisa muito triste. Então, tem dois parâmetros. Se ela tiver saúde, ela e o marido vão viajar ou sofrer um pouco a vida. Caso contrário, eles vão ter condições de se manter por um tempo, por um período, sei lá, num asilo, uma casa de repouso, etc. e tal. Você acha viável? Porque é triste hoje você parar com 58, 60 anos, você parar, ter 3, 4 filhos, e de repente você se vê nessa situação por conta da crise que a gente vive no Brasil. Sim? Legal, bacana. Eu queria falar de uma coisa, o Paulo talvez falar da outra. Você trouxe um conceito... Então, o povo estava em pé da cansada. Oi? Desculpa. Não, você trouxe um conceito interessante, não sei se todos perceberam. A gente gosta de falar de reservas, existem vários tipos de reserva. Uma é de emergência, todo mundo devia ter uma reserva de emergência, todo mundo devia ter. Porque a gente, na pandemia, viu isso, né? Assim, quanto vai guardar? Não sei, você vê ali uns 5, 6 meses seguro para você, do que você gasta por mês, tenta guardar isso. Bom, mas tem um outro conceito que ela trouxe, tem outras reservas, que é reserva para realizar um objetivo, e tem umas reservazinhas de um longo prazo. Você fala, mas
Uma pessoa sênior vai guardar de longo prazo. Para quem está antes, tem gente que disse até que é reserva para quando se aposentar. A gente que já está aposentado, é reserva para quê? De longo prazo. Aí você mesmo trouxe, porque o cuidado no Brasil é muito caro. Você falou em LPI, ou outras casas, mas também pode ser outras situações. Meu pai tem 93 anos, eu já falei aqui, e é autônomo, né? E assim, nunca teve nenhuma doença, chegou a essa vida, mas ele precisa de cuidado, porque ele não consegue fazer. Cuidado no sentido, não é um cuidador que a gente conhece. É um cuidado de uma pessoa que faça comida para ele, cuidado de uma pessoa que dirija para ele. Isso tudo é cuidado. Isso custa caro, gente. E você, então, introduziu um assunto assim, eu entendi isso, eu vendo imóvel, eu guardo, e lá na frente, se eu precisar para uma condição desse cuidado, eu uso. Se eu não precisar, eu pego e faço uma viagem. Então, assim, esse tipo de coisa de você guardar para 2 objetivos. Guarda para um e guarda, assim, se acontecer alguma coisa, você usa para essa coisa. Né? Então, assim, ou então, se puder, faça os 2 diferentes, separa as caixinhas, separa as caixas. Né? Então, assim, bem legal o que você falou. Né? E, assim, você está trazendo também, a pessoa tem um sítio, tem uma casa de campo, cara, que era para quando você ia lá com seus filhos, eram pequenos, e você nunca mais foi lá. Na contabilidade aí que a Miriam falou, o pessoal chama isso de o ativo e o passivo. Isso não é ativo, isso é passivo, isso dá despesa. É um ativo, eu tenho isso aqui, é meu ativo. Não é ativo, isso é passivo, só te dá mais despesa do que qualquer outra coisa. A Luciana aí. Isso Olha aí. a cabeça dela aí, ela só está tendo gasto Ela está com a mãozinha levantada os ativos também. dela. Isso, vamos lá para a Luciana. Então é isso, essa conta, essa coisa é de cada um, mas precisa sentar. Senta numa rede, cria uma rede, pega uma pessoa que conhece e senta para ajudar a fazer esses cálculos, para fazer esse pensamento. A decisão é sua. Ninguém vai decidir por você, a decisão é sua. Luciana, vai lá você. Eu fiz exatamente isso que elas falaram. Eu só ainda não vendi a Casa Bomba, que eu já chamo de Casa Bomba, porque ela é um passivo, são R$ 6.500 por ano só de IPTU, para eu não usufruir nada, ela está lá parada. Eu acho que essa é a melhor coisa. Eu não vejo a hora de vender essa casa e colocar numa reserva de longo prazo e continuar no meu apartamento de 50 metros. No máximo, eu saio deste apartamento e vou para um outro, também de frente ao mar, de 60, 70 metros, e deu. Eu sou super a favor disso, viu? Só não vejo a hora de vender a minha Casa Bomba. Tem carro bomba, tem casa bomba. No meu caso, casa bomba. Ô, Lu, mas a sua não explode, ela só está dando gasto, né? A filha, ela explode no meu bolso todo mês. Ai, que ruim! Se ela explodisse total, eu ainda ficava feliz, porque ela tem seguro, eu recebi o seguro. Mas, gente, a gente ouvindo tem uma aí também. a Luciana, né, todo mundo que falou aí, a Luciana agora, o que eu gostaria de trazer para a reflexão é a importância da gente se planejar, né? Pensar na sua situação exatamente e tomar as melhores decisões que tiver ao nosso alcance, né? Procurar afastar, botar o racional na frente, um pouquinho na frente. Isso dá outra conversa boa, né, Davi? Quando fala de racionalidade e emoção, né? Porque a gente é muito dominado pela emoção nas nossas decisões, né? A gente procurar fazer um planejamento e fazer a conta, né? E pensar fora da caixa, né? A gente falou aqui hoje do automóvel. Preciso mesmo ter o automóvel? Será que não é melhor eu alugar um carrão bacana para o final de semana? Eu gosto de carro, vou lá dirigir um carrão bacana, mas eu não vou ter o custo. Outra coisa que eu tenho pensado muito. Entendeu? A gente tem que ficar atento a isso, que é uma forma da gente aprender com o que as novas gerações estão trazendo, o que o mundo está trazendo para a gente, né? A gente ficar muito apegado no que a gente aprendeu só com os nossos pais e com os nossos pares, né? A gente vai ficar meio
restrito. Marfida está com a mãozinha levantada. Aí vamos tirar foto também, né, Marfida? Vamos. Só para dar uma fechada no assunto, falando em carro, eu já vendi o meu há algum tempo. Hoje eu faço uso de Uber, de táxi, de metrô, de ônibus e a pé. Porque, além de exercício, ainda ele custa menos, né? E outra, né? A sua segurança, o seguro do carro, a manutenção. Se ele quebra, alguém já falou, 2 pessoas falaram de um carro um pouco mais antigo, que só dá gastos, e você fica estressado. Então, o que é? Preciso do carro parado na garagem, o tempo todo pegando poeira ou chuva? Não. É urgente ou é importante? Se for urgente, eu tenho que o Uber. Não consegui, vou a pé, chamo um táxi, eu dou um jeito. Então, tem que tentar mudar um pouco o estilo. E hoje está muito prático isso. A própria Miriam comentou do Airbnb. Eu conheço muita gente que vendeu o seu apartamento e hoje mora até fora do Brasil. Fica um pedaço aqui, um pedaço lá, muda de cidade, muda de bairro. Cada hora está num lugar, meio nômade, né? Mas é o estilo de hoje em dia. Maravilha, maravilha. Estamos chegando aqui na hora. Seria bom tirar a foto. A Luciana ainda quer falar. Deixa a Luciana falar. Enquanto isso, Marcelo e a Marli e a Cecília. Eu só queria fazer o último comentário aqui. Semana que vem vou até falar de planejamento financeiro. Me pediram esse tema na SBGG, para gerontólogo, geriatra. Olá, Marcelo. Mas, olha, vocês podem ter certeza, eu falo de planejamento, acredito em planejamento, eu vim da área de planejamento, só que eu acho que para a gente que está nessa fase da vida, o nosso planejamento tem que ter celebração junto. Precisa ter alegria também, não pode ser também algo tão fechado, tão rígido. Prazer, é isso aí. Ele tem que ter prazer. Precisa ter planejamento, mas precisa ter esse prazer também. Luciana, você quer falar, Luciana? E vamos tirar foto? Não, na verdade, era basicamente isso. A Marfida acabou falando tudo, né? Eu acho que, assim, talvez um pouco mais de flexibilidade. E uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que, assim, esses enormes centros metropolitanos que a gente tem no Brasil, eles acabam não sendo a melhor opção. Eu, saindo de São Paulo e vindo para Santos, eu notei que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, com tudo aquilo que eu queria em São Paulo, em termos de vida cultural, vida pessoal, eu consigo ter aqui, e na pior das hipóteses, daqui para São Paulo é um pulinho, né? Eu posso ir com um carro alugado, eu ainda tenho o meu carro, mas posso ir de Uber, posso ir de uma série de coisas. E olha, uma cidade média como Santos, que tem seus 400 mil habitantes, eu acho que, inclusive, é uma melhor alternativa do que continuar em São Paulo. Porque, por exemplo, dirigir em São Paulo é uma coisa que já não me agrada. Isso, né? Aí, Luciana. Eu estou vendo o Marcelo aqui, eu morei no Espírito Santo 23 anos, o Marcelo é de lá. Podemos fazer um convite, né? Quem estiver querendo mudar muito, vai lá para o Espírito Santo, um lugar maravilhoso. Mais em conta de se viver, muito bom. E comer a moqueca capixaba assim, e o povo acolhedor. Ou seja, estou citando Vitória, mas pode ser várias cidades pelo Brasil, vários lugares. Davi, a moqueca, quem quiser vir, a gente garante aqui, tá? É uma delícia. A moqueca capixaba é uma delícia. Opa. Isso aí. Marli, você quer abrir a câmera? Não tem os adereços da Bahia, que é quente, frio, aquele negócio... Porque a moqueca capixaba é mais saudável, a Bahia é cheia de pimenta, o diabo. A gente brinca, viu, Paulo? Moqueca é capixaba, né? O resto é peixada, tá? Inclusive a baiana, mas isso é uma briguinha. Tem uma polêmica. Inclusive, em Belo Horizonte tinha um restaurante que fazia badejo, fazia a moqueca capixaba. O pessoal, inclusive, eles pegavam, acho que eles tinham ligação com o Espírito Santo, eles traziam os peixes do Espírito Santo. Né? Isso aí. Então era a moqueca capixaba.
E a curtição é isso, fazer o que o Marcelo faz, é ir lá comprar o peixe, vai lá o grupo de amigos, e escolhe, compra os ingredientes tudo junto, faz a muqueca tudo. Sentar no restaurante para comer vai pagar muito mais caro e não é divertido como se juntar um grupo grande e fazer uma grande panelada de...